Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série falando sobre o novo nascimento. Esse é o último vídeo da nossa série onde eu vou falar sobre as evidências do novo nascimento. Nesse vídeo você vai saber se você nasceu de novo ou se você não nasceu de novo. Eu vou dar aqui nesse vídeo pelo menos 6 características da pessoa que nasceu de novo. São 6 coisas que precisam haver na vida dessa pessoa que nasceu de novo, que recebeu Jesus, que passou da morte para a vida. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Alceu pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu convido você a se inscrever, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário nesse vídeo. Se existe alguma parte desse vídeo que você não entendeu, que você não compreendeu, que você quer alguma resposta, deixa aqui no comentário, que eu vou estar respondendo você. Mas também se existe alguma parte nesse vídeo que você achou muito interessante, olha, eu gostei dessa parte, deixa aqui embaixo também, escreve aqui embaixo, que é para que esse vídeo ganhe engajamento e alcance outras pessoas. Eu quero começar trazendo evidência do novo nascimento a partir do Evangelho de João, capítulo 3, verso 8. Vou usar esse texto como base, depois nós vamos desenvolvendo aqui o restante. João capítulo 3, verso 8 diz assim: ó, o vento assopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus, ao explicar para Nicodemos, que era o mestre da lei daquela época, sobre o vento que assopra onde quer e ouves a sua voz, Jesus estava falando que, embora o vento seja invisível, que ninguém consegue ver o vento, mas quando ele passa pelas árvores, numa cortina, em qualquer lugar que for que ele bate, que é um local que mexe alguma coisa, você consegue identificar que o vento está passando por aquele local. Você não vê ele, mas você tem evidências de que ele está passando ali. Jesus ele está usando esse exemplo do vento para mostrar para Nicodemos que o novo nascimento deixa evidências. Assim como o vento bate e balança uma árvore, você não vê o vento, mas você vê que está balançando a árvore. Então logo você deduz, o vento está passando naquela árvore. Da mesma maneira é aquele que nasceu de novo. Você não vê fisicamente evidências, assim, nasceu de novo, eu vi aqui na minha frente, mas você não vê lá assim, o novo nascimento aconteceu aqui, eu vi porque eu vi uma luz, não, você não viu isso, mas ele deixa evidências, evidências na vida da pessoa, que essa pessoa nasceu de novo. Eu disse para você nos vídeos anteriores que o novo nascimento é um nascimento espiritual, se dá no teu espírito e não na tua carne. Eu quero aqui citar as 6 características de uma pessoa que nasceu de novo, que ela vai manifestar, né, nas suas atitudes. Você preste atenção. Essas características elas vão se manifestar nas atitudes da pessoa que nasceu de novo. No seu comportamento, na sua fala, no seu pensamento, nas suas atitudes, de um modo geral. Primeira evidência que uma pessoa precisa manifestar que nasceu de novo é nojo do pecado. Ezequiel, capítulo 36, verso 31, o profeta escreve assim: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos dessas iniquidades e das vossas abominações. O que significa isso? Uma pessoa que nasceu de novo, quando ela sai da vida de pecado, vem para o Evangelho, começa a viver no Evangelho de Jesus Cristo. Quando ela tem lembranças daquilo que ela vivia lá na antiga vida que ela tinha, ela não vai ter alegria. Ela não vai ter prazer naquilo que ela fazia lá, naquela época da sua vida. Tudo que ela vai sentir é tristeza e nojo daquilo que ela fazia. Se a pessoa era uma pessoa que vivia no álcool, se afundou no álcool, viveu muitos anos na prática da bebida do álcool, Jesus a libertou e trouxe para o Evangelho, trouxe para a nova vida. Quando ela se lembra da vida que ela tinha no bar, bebendo cachaça, ela vai sentir nojo daquela prática. Tanto isso se aplica à imoralidade sexual, ao adultério, à pornografia, à masturbação, à fornicação, à droga, seja qual for a área que essa pessoa for escrava, ela vai sentir nojo do pecado. Ela não vai sentir prazer. Porque tem pessoas, eu não sei como essa pessoa pode dizer que nasceu de novo, mas que tem pessoas que quando ela se lembra do seu passado, ela sente saudade. Saudade da época que ela vivia na mesa de um bar, saudade da época que ela vivia na prostituição, se deitando com vários homens, com várias mulheres. Isso não é ter nascido de novo. O novo nascimento é a pessoa se lembra daquilo, porque não tem como apagar a memória está na tua cabeça. Eu lembro de tudo que eu fazia na época que eu era um ímpio, né? Eu tenho lembranças, só que quando eu lembro daquilo não me traz alegria, me traz tristeza. Por quê? Porque ali eu gastei a minha vida numa coisa que não vai contabilizar nada para mim na minha vida eterna nos céus. Ou seja, eu perdi tempo naquele local. Eu gastei a minha energia naquilo, ou seja, eu tenho nojo
e tristeza daquilo. Então essa é a primeira evidência que precisa existir na vida daquele que nasceu de novo: nojo do pecado. Segundo, precisa existir na vida dessa pessoa tristeza ao pecar. Entenda o seguinte: quando você nasce de novo, Deus ele não retira o pecado de você. Ele te dá uma nova natureza e te dá o Espírito Santo que habita dentro de você, certo? O pecado está na tua carne. Se você assistiu os vídeos anteriores, eu expliquei isso. O pecado está na tua carne. Esse pecado só será retirado no dia que Jesus voltar para a terra para buscar a sua igreja. Ele nos dará um corpo glorificado, né? Nós seremos como ele é. E ali, nesse momento, nós nunca mais vamos pecar, porque o pecado vai ser tirado e erradicado para sempre. Mas enquanto estamos nesse corpo, estamos ainda nesse mundo, a gente tem a possibilidade de pecar. Lembrando que os pecados em nossa vida são acidentais e não propositais, são deslizes. Não são pecados intencionais, não é algo que eu desejo ou que eu planejo fazer. É acidental, mas acontece, pecamos e falhamos. E quando isso acontece, o sentimento que deve haver no nosso coração é um sentimento de tristeza e não de alegria. Quando um cristão verdadeiro ele peca, ele falha, ele se entristece pelo ato que ele cometeu, ele não sente alegria. Esse sentimento é uma grande evidência de que uma pessoa nasceu de novo. Não há alegria no pecado mais. Há tristeza, tristeza ao pecar e não alegria. O salmista escreve: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo, presta atenção no que ele fala. Por isso que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Aquele que é santo, ele vai confessar o pecado dele. Por quê? Porque o pecado dele não traz alegria, não há felicidade na prática do pecado. Se existe uma pessoa que se diz cristã, mas tem prazer e alegria quando peca, essa pessoa não nasceu de novo. Porque o verdadeiro sentimento que é gerado no coração dela é tristeza. Ela sente pesar. Quando ela peca, né, que ela erra e ela se lembra, aí abate uma tristeza que, meu Deus do céu, o cristão chora, se desespera na presença de Deus. Claro que ele tem um perdão. João capítulo 1, verso 8 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é certo. Mas o desejo do verdadeiro cristão é não pecar. Eu não desejo pecar, eu desejo viver uma vida santa. Então, quando eu peco, há tristeza. Assim deve ser no coração de todo aquele que nasceu de novo. A terceira evidência que deve existir no coração, na vida da pessoa que nasceu de novo, é mudança nas vontades. As vontades que existem dentro do coração dessa pessoa que nasceu de novo, elas foram mudadas. Se ela nasceu de novo, mudou. Não é mais a mesma coisa. Gálatas capítulo 5, 17 diz assim, ó: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Eu escrevi um texto aqui, que eu quero ler para você, que vai ficar muito melhor para você entender a ideia que eu quero passar nisso aqui, ó. Quando digo que existe mudança de vontades, eu não estou dizendo que as antigas vontades do velho homem desapareceram. Eu estou dizendo que agora as novas vontades surgirão no novo crente. E isso vai culminar em uma batalha interna, a vontade de agradar a Deus e a vontade de agradar a sua carne. Não podemos achar que quando nascemos de novo a velha natureza é excluída. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Um exemplo de que eu estou falando é quando passamos por uma situação onde devemos exercer o perdão, quando alguma pessoa nos fere com palavras ou ações, de imediato aparecem duas vontades, uma dizendo que devemos devolver a afronta na mesma altura ou até pior, mas logo em seguida vem outra vontade dizendo que devemos perdoar, pois isso é o que Jesus nos ensinou na sua palavra. Logo, nos deparamos com duas vontades em conflito dentro de nós. Isso é o que Paulo escreveu em Gálatas 5,17. Ou seja, deixando bem claro, quando o desejo de pecar vem, logo em seguida tem que vir um desejo de não pecar. Ou seja, são duas vontades. Por que eu digo isso? Uma pessoa que não nasceu de novo, que é ímpia, dentro do coração dela, o único desejo que ela tem é de pecar. Ela quer praticar o pecado e não importa o que aconteça. Na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai fazer. Ela pode até se refrear durante um tempo, mas o refreio desse pecado não é porque ela tem outras vontades, é por causa das consequências que ela pensa.
Se eu furtar, se eu roubar, se eu matar, se eu fizer alguma coisa dessa que vai prejudicar o meu próximo, eu posso ir preso, pode acontecer alguma coisa comigo. Então, muitas das vezes é a consequência que está refreando o pecado dela. Mas não é uma nova vontade que existe dentro dela. No caso, a vontade de agradar a Deus. E quando eu digo que novas vontades surgirão dentro do coração dessa pessoa, eu estou dizendo que vontades de agradar a Deus vão surgir. A vontade de agradar a Deus, de não pecar, de agradar a Deus, de obedecer os seus mandamentos, de exercer a palavra de Deus na minha vida. É essa vontade que eu estou falando. Não vontade com relação ao medo das consequências do pecado. Não é isso que eu estou falando, porque isso o ímpio tem. Mas o ímpio não tem a vontade de agradar a Deus, temor a Deus, ele não tem isso. Aquele sentimento de que eu não vou pecar contra o meu Deus, eu não vou pecar contra aquele que morreu por mim, eu não vou pecar contra aquele que me deu a vida. É esse sentimento que eu digo que o cristão tem. O ímpio não tem isso. Então, se na tua vida não existe esse sentimento, dessas vontades, essas novas vontades dentro de você, se não existe isso, reveja os seus conceitos. Porque você pode não ter nascido de novo. Porque o novo nascimento gera isso aqui, temor dentro do coração. Ela gera vontade de agradar a Deus, que eu vou tratar já já aqui na frente, mas gera uma vontade aí dentro. Novas vontades, mudança da vontade. Ou seja, o objetivo meu nesse mundo não é mais agradar a mim mesmo, não é fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me salvou e que deu a sua vida por mim. A quarta evidência ou característica do novo nascimento é a vontade de buscar a Deus. Isso aqui vai... Quando uma pessoa nasce de novo, isso aqui vem muito forte na vida da pessoa, de buscar a Deus. Isso vai se mostrar muito na oração e na leitura da palavra e nos jejuns. Muito forte. No início da minha fé, meu Deus do céu, eu orava das 3 da madrugada até as 6 da manhã. Orava das 2 até as 5. Ou seja, tinham períodos longos de oração, leitura. Eu li o Novo Testamento não sei quantas vezes. Um monte de vezes, todo tempo lendo. O livro de Eclesiastes, meu Deus do céu, quantas vezes que eu li eu perdi a conta. Provérbios, lia muito, porque é uma vontade que gera dentro do meu coração para buscar a Deus. Mateus capítulo 5, verso 6 diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O início da caminhada do novo nascido, aquele que nasceu de novo, a gente chama de novo convertido, né? O início da caminhada dele é marcado por uma intensa vontade de buscar a Deus. Buscando a Deus, jejuando, orando, lendo a Bíblia, se consagrando, se santificando, guardando seus olhos, guardando os seus ouvidos, a sua mente. Isso é natural, acontece. Com o passar dos anos, não é para acontecer, mas acontece de essa vontade, essa intensidade reduzir, baixar. Só que, embora ela baixe, reduza, ela não desaparece. Não é comum desaparecer na vida do cristão, do verdadeiro cristão, a vontade de buscar a Deus. Então sempre vai ter dentro do coração dele um desejo de ler a Bíblia. Ele olha para a Bíblia e sente desejo de ler. Ele tem aquele período dentro da casa dele que ele sente vontade de orar. Ele sente vontade de jejuar, porque ele sente um desejo de conhecer a Deus. Conhecer através da oração, conhecer a sua palavra, né? O que são as doutrinas da palavra de Deus, os ensinos, o que Paulo quis dizer nas suas cartas, o que Jesus quis dizer em certa passagem da Escritura. Então há um desejo, né, de conhecer a Deus. Esse desejo tem que estar ali, na vida daquele que nasceu de novo. Se não existe isso na tua vida, eu não tenho vontade nenhuma de ler Bíblia, eu não tenho vontade nenhuma de orar, não tenho vontade nenhuma de jejuar, tu tá morto. Porque uma pessoa que tem a vida de Deus dentro dela, ela sente vontade. Praticamente o Espírito Santo incomoda. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Quantas vezes eu fui acordado pela madrugada para orar, 3 horas da madrugada, abri o olho, sem sono, sem nada. Aí aquela voz dizia, vai orar. Lá vai eu dobrar meu joelho e orar. Eu tinha vontade de orar? Não. Mas o Espírito Santo estava me incomodando. Essas coisas acontecem. Às vezes vai vir com vontade, você vai ter vontade de orar, de ler Bíblia, de jejuar. Está sempre ali. Às vezes muito, às vezes pouco, mas está lá a vontade. Às vezes o Espírito te chama para um jejum. Tu sente aquela impressão dentro do Espírito, olha, eu quero que tu jejue hoje. Eu já senti isso várias vezes. Tem que jejuar isso, de tal hora a tal hora. Aí eu vou jejuar. Tem que ler Bíblia. Aí vem aquela vontade. Então essa vontade tem que estar ali. A quarta evidência de que uma pessoa nasceu de novo é a vontade de buscar a Deus. Se existe um cristão que não sente isso, pegue no seu pulso e veja se você está vivo. Porque provavelmente você está morto. Porque um cristão ele tem vontade sim de buscar a Deus em jejum, em oração, em leitura da palavra. Que ela passa a enxergar os seus pecados, ela passa a ter sensibilidade, arrependimento e confissão. Essas coisas aqui eu botei tudo junto para não ficar muito grande,
Mas essas coisas vão ter na vida do cristão que nasceu de novo, aquele que passou pelo novo nascimento. Salmo 51, verso 4, Davi escreve assim, ó, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo escreve, vou citar todos os textos, depois eu vou explicar. Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não cheguem ao conhecimento da verdade de Jesus Cristo. Quando uma pessoa ela nasce de novo, os olhos dela são abertos. Ela consegue enxergar os seus pecados. Ela consegue enxergar falhas. E ao passo que ela caminha dentro do Evangelho, essa percepção ela vai aumentando. Ela vai se expandindo. O ímpio que não tem Jesus, que não tem Deus, ele não consegue enxergar em si falhas. Claro que em alguma medida ele pode ver coisas que ele precisa mudar. Mas normalmente não são coisas espirituais. São coisas muitas das vezes do relacionamento dele com a sua mulher, com seu filho. Ele enxerga essas coisas. Mas o crente, ele não enxerga somente isso. Ele enxerga o seu relacionamento com Deus e essa mudança que ele vê que precisa acontecer com relação aos seus pecados e ele ficar sensível e se arrepender desses pecados, ela atua tanto no campo físico quanto no campo espiritual interno. Ou seja, tanto nos seus pensamentos quanto fora. Então ele se arrepende e fica sensível a pensamentos maus que ele tem, porque ele está num processo de santificação, quanto a atitudes que ele toma fora, aqui, no mundo físico. O modo como ele falou com a sua esposa, o modo como ele falou com seu filho, o modo como ele tratou uma pessoa, o modo como ele tratou o seu amigo, né? Por ele não ter feito algo que ele deveria ter feito, ele se arrepende. Ele começa a enxergar, os olhos dele começam a ser abertos. Ele começa a enxergar, eu estou errando nisso, eu estou errando nisso, eu preciso mudar disso, eu preciso mudar aquilo. E quando ele enxerga essas coisas, ele vai inevitavelmente se arrepender. Aonde que ele vai se arrepender? Na oração. Quando ele chegar num período de oração, ele vai chegar com Deus e vai dizer, Deus, eu enxerguei esse erro e esse erro, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer isso, isso, me ajuda. E ele começa a confessar esses pecados que ele, né, provavelmente praticou ou está lutando contra para conseguir mudar. Então a quinta evidência é que ele começa a enxergar os seus pecados, ele fica sensível a esses pecados, ele se arrepende e ele confessa. Ele não fica guardando aquilo no coração dele, ele confessa, ele abre a boca e fala para Deus, Deus, eu pequei nisso, nisso e nisso, eu preciso mudar isso, isso, me ajuda. Confissão, arrependimento, sensibilidade. Essa é a quinta evidência. Se não existe isso na tua vida, se tu não consegue enxergar falhas em ti mesmo, novamente eu digo, pegue no seu pulso e veja se você ainda está vivo, porque provavelmente você está morto. Porque todo cristão enxerga erros nele mesmo, ele consegue enxergar falhas, ele sabe que ele precisa mudar e ele sabe a área que ele precisa mudar. E por último, a sexta evidência ou característica de um verdadeiro cristão que nasceu de novo é a mudança nas atitudes. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim, ó, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que isso significa? Uma pessoa que passou pelo novo nascimento e veio para o Evangelho, ela precisa mudar as suas atitudes. É claro, a gente precisa entender isso aqui. Essa mudança não é da noite para o dia. Não estou dizendo isso. Uma pessoa que veio para o Evangelho amanhã já é outra pessoa. Não vai mais errar, não vai mais falhar. Não é isso que eu estou falando. Mas que ao longo da caminhada cristã, 10 anos, 5 anos, 2 anos de crente, não sei quantos anos você pode ter ou você já tem, nessa caminhada, do ponto que ele iniciou para o ponto que ele está hoje, só você tem 10 anos de evangelho, eu tenho 10 anos de evangelho, eu, pastor Céu, tenho 10 anos de evangelho. Do ponto que eu iniciei até aqui, eu não sou a mesma pessoa quando eu era aqui. Ou seja, eu caminhei tudo isso aqui, mas nessa caminhada houve mudanças na minha vida, houve transformações, vitórias sobre o meu pecado, vitórias sobre coisas que eu fazia, mudança de atitude, de pensamento. Então tudo foi mudando. Nessa caminhada que eu tive, no meu exemplo de 10 anos, houve essa mudança. Quando eu olho para trás, eu era uma pessoa. Quando eu estou aqui agora, hoje, eu sou outra pessoa. Pensamentos diferentes, atitudes diferentes, estilos de vida diferentes. Não é mais aquele que era lá no início. O que é que eu quero dizer? É o que Paulo está explicando. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, houve uma mudança. Ah, mas eu acabei de converter, eu tenho um mês. Beleza, mas conforme esse tempo vai avançando, vai ter que haver mudança na tua vida. Agora vamos supor que você tem 5 anos de evangelho, 2 anos, 10 anos de evangelho, 30 anos de evangelho.
e continua preso no mesmo pecado, não vence pecado, não avança, não há mudança, não há transformação, continua no mesmo pecado. Tenho 10 anos, pastor, e estou preso na pornografia. Eu tenho 10 anos e estou preso na imoralidade sexual. Tenho 10 anos e não consigo abandonar o adultério. Eu tenho 10 anos e não consigo abandonar a fornicação, a masturbação. Tem alguma coisa errada na tua vida, cara. Tem que rever os teus conceitos de cristão. Porque tu não está crescendo. É um bebê que tem 10 anos, mas continua mamando, continua no berço, não consegue andar. Não... Esse é o exemplo que está acontecendo com você. Você precisa rever os seus conceitos. Porque uma pessoa que nasceu de novo, ela tem mudança nas atitudes. Precisa ser perceptível no seu viver, no seu convívio, nas suas atitudes. Como ele vive, como ele anda, o que ele fala, o que ele pensa, o que ele age. Tem que haver mudança. Se não existe mudança na sua vida com relação a isso, eu convido você, mais uma vez, pegue no seu pulso. Veja se você está vivo, porque provavelmente você está morto. Se você tem anos de evangelho e continua preso no mesmo pecado, isso não está certo. Por que não está certo? Romanos capítulo 6, verso 14. Paulo escreve, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Isso é uma promessa. O pecado não terá domínio sobre vós. Não tem domínio sobre você. Ou você está sendo relaxado com as disciplinas espirituais. E você não está se dedicando a elas e você não está conseguindo obter vitória. Provavelmente você está regredindo em vez de estar avançando. Tome cuidado. Você pode entrar na apostasia e abandonar a fé. Então esses são as seis evidências ou características de uma pessoa que nasceu de novo. Se você não entendeu algo do que eu falei, eu repito, deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou responder para você da melhor maneira possível. Se você tem alguma dúvida, também deixa aqui. Se você gostei dessa frase que o pastor falou, escreve aqui embaixo para que eu possa saber a parte que você gostou, a parte que você achou mais interessante. Se você não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar com alguém, né? E que Deus te abençoe nesse dia. E aqui nós chegamos ao fim da nossa série falando sobre o novo nascimento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.